Salve, salve, torcedores espalhados por todo o Brasil, por toda a América, por todo o mundo. O canal Flamarcou tá na área para falar deste clássico, né? Flamengo 0, Botafogo 2. Infelizmente, o Flamengo aí perdeu no domingo. Poderia ter assumido aí a liderança do campeonato, visto os resultados que aconteceram aí durante o domingo, né? O Fortaleza empatou com o Bragantino, que era o time que tinha 7 pontos. O Bragantino foi a 8 pontos. Se o Flamengo tivesse vencido, iria a 10. Ficaria na liderança aí à frente com 2 pontos. Mas não vamos falar daquilo que não aconteceu, mas daquilo que aconteceu, que foi a derrota para o Botafogo. Foi a primeira derrota do treinador Tite em classe, visto que empatou o ano passado com o Fluminense. Depois venceu a equipe do Botafogo no Campeonato Carioca, empatou com o Vasco da Gama, venceu o Fluminense por 2 vezes aí no Campeonato Carioca, empatou uma outra. E essa é a primeira derrota justamente no Campeonato Brasileiro, o campeonato mais importante, na minha consideração, o campeonato mais importante do futebol para os brasileiros. Então peço para você curtir, se é que você pode curtir um vídeo em que vamos falar da derrota do Flamengo, compartilhar e claro, comentar o que é que você achou aí deste jogo entre Flamengo 0, Botafogo 2, merecidamente. Então vamos para a análise desse jogo. Bom, então depois de você curtir e compartilhar aí o nosso vídeo, vamos para o jogo, né? O primeiro tempo, no meu ponto de vista, o Flamengo foi um pouco melhor, levemente melhor, porque dizer o que é melhor, o que é ruim, a gente precisa analisar diante das circunstâncias que aconteceram no jogo. O que foi levemente melhor? O Flamengo teve posse de bola, finalizou muito mais com perigo na meta do goleiro John, mas não conseguiu finalizar a gol. Então, vou deixando aí os dados do jogo aí para você, os números dos jogos, do SofaScore, para que você possa acompanhar. O Flamengo teve a posse de bola, o Flamengo teve o domínio, mas não conseguia finalizar na direção do gol. Teve uma chance muito clara com o Luiz Araújo, somente isso, mas não teve uma outra. O ponto fraco da equipe do Flamengo foi a tomada de decisão no último terço aí no primeiro tempo. Vislumbrando que o Flamengo estava jogando em uma sequência aí, novamente eu gosto de enfatizar, queira os torcedores do Flamengo, acho que não, o Flamengo vem de uma sequência muito difícil, jogou contra o Palmeiras no sintético, jogou na Bolívia, contra o Bolívia na altitude de La Paz e foi jogar às 11 horas. Desconsiderando que o calor do domingo estava desumano tanto para o Flamengo e Botafogo, o primeiro tempo foi um pouco mais vantajoso para o rubro-negro. Eu faria algumas movimentações depois do intervalo, não esperaria algo mais acontecer, mas o Tite resolveu mexer apenas por questões de lesão. Saiu o Eric Pulgar e entrou o Alan para jogar praticamente da mesma forma, só que o Alan se aproximava um pouco mais do meio de campo do Flamengo para tentar criar alguma coisa, porém não surtiu efeito. Então vamos agora falar um pouco mais do segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo vem com essa alteração com o Eric Pulgar, entrou o Alan em virtude de uma lesão, mas o time do Flamengo não conseguiu fazer aquela mesma frequência de chegar ao ataque do Botafogo. Ficava muito com a posse de bola, mas não chegava rapidamente. É isso aí, o Botafogo se aproveitava muito, roubava a bola e já ia tentar uma finalização. O Botafogo, que é uma equipe bastante vertical, a gente falou isso no pós-jogo, é uma equipe que vai tentar a bola longa o tempo todo para buscar a segunda bola com os meios. Foi isso que aconteceu, tanto com o Savarino, o Eduardo pegando essa bola, o Júnior Santos disputando, vencendo alguns duelos, muitas faltas bobas eu acho que o Klaus marcou, mas isso não é o que vamos levar em consideração, até porque no lance, né, a gente poderia até levar em consideração que o Klaus marcou algumas faltas bobas, mas no lance do Fabrício Bruno, ele não marcou falta no lance do segundo gol. Vamos falar depois um pouco mais à frente sobre isso. E o Botafogo se aproveitou de que o Flamengo tinha a posse de bola, não sabia o que fazer. Depois o Flamengo ficou tentando, quando o Botafogo tentou fazer uma pressão, vendo que o Flamengo não chegava no ataque, não conseguia finalizar, o Botafogo tentou iniciar uma pressão e aí o Flamengo começou a mudar um pouco a sua forma de saída de bola, com mais lançamentos em busca do Bruno Henrique, do Pedro e até do Luiz Araújo, que eu não vejo assim uma saída, tentar a bola lançada na direção do Luiz Araújo por causa da sua estatura. Sendo assim, o Botafogo conseguiu chegar mais próximo do ataque do Flamengo, roubando essas bolas. Em um momento dessas roubadas de bola aconteceu já na zona, na tomada de decisão, que é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente,
ao final desta análise. O Flamengo chegou mais uma vez em uma roubada de bola rápida, De La Cruz acionou o Pedro não conseguiu fazer a jogada prosseguir, ali tabelou com o Luiz Araújo, e então Pedro tinha o De La Cruz, tinha o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo e tinha o Luiz Araújo entrando, ele tenta essa jogada, o Botafogo rouba a bola, mais uma vez, aquilo que eu falei, tomar decisão errada, o Flamengo não finaliza, não consolida a jogada, o Botafogo retoma a bola, inicia uma transição ofensiva, e aí o Alan coloca o pé ali meio frouxo, o Botafogo tenta um passe, ele coloca o pé, a bola vai sair lá no escanteio, e do escanteio nasce o gol. O gol do Botafogo, uma bola parada, algo que vem acontecendo com o Flamengo, mas desta forma a gente tem que observar duas coisas. Foi a má colocação dos jogadores quando essa bola foi lançada lá na entrada da grande área, né? Toda bola que é lançada na grande área, a equipe tem que fazer aquela linha de impedimento. A equipe do Flamengo, o zagueiro saiu, que estavam dentro da grande área, mas o jogador que estava fazendo, não sei por que ele ficou ali, não entendi, se eu não me engano, era o Luiz Araújo, ele dá a condição de impedimento. O Alan, quando vê que a bola está chegando no Luiz Henrique, ali, ele quase que chuta dominando a bola. Foi uma finalização muito feliz do atacante do Fluminense, que joga pelo lado direito, que jogou muito, por sinal, foi para mim o melhor jogador do Botafogo, talvez da partida. Consegue finalizar, a bola passa entre as pernas do jogador do Botafogo, que se o jogador do Flamengo tivesse saído, teria ficado em condições de impedimento. Saiu o gol, esse Flamengo, né, não consegue se concentrar para buscar o resultado. Sendo assim, a equipe do Flamengo ficou com a posse de bola e o Botafogo poderia ter aumentado outro placar em outro lance em que o Flamengo perde a bola, não finaliza, não consolida a jogada. O Botafogo sai rapidamente em transição muito bonita, consegue então finalizar, o goleiro Rossi salva. Depois o jogo começa a ficar mais morno, o Botafogo recua bastante, o Flamengo fica de muitos cruzamentos, de pouca articulação pelos lados. Tite faz algumas alterações, depois que entrou o Alan, ainda ele tira o Arrascaeta por questões de lesão muscular, né? É algo que a gente pode falar em outro vídeo sobre as lesões da equipe do Flamengo, sobre esse planejamento, sobre poupar jogadores ou não. Mas sendo que o Gerson entrou para tentar jogar pelo lado, para fazer uma criatividade ali juntamente com o Wesley, uma aproximação depois do Lohan que entrou, não funcionou, teve algumas jogadas, uma cabeçada do Lohan, mas o jogo já estava consolidado. E ainda teve o lance infortuito aí do Fabrício Bruno, que tenta recuperar a posse de bola da equipe, tromba ali com o jogador, o atacante do Botafogo. O Botafogo recupera a bola já no campo de ataque do Flamengo. A Proclásio não marca falta. Os jogadores do Flamengo ficam pedindo, que é uma coisa que é falta de concentração, né? O jogador ficar pedindo falta, não, vai na bola, faz para o jogo e depois reclama. O Flamengo não parou a jogada. Rapidamente o Botafogo em 2 toques chegou na cara do Rossi, finalizou, resultado 2-0 justo. O Flamengo ainda tentou chegar no ataque nos últimos minutos, mas foi circunstancial esse jogo. O Flamengo mereceu a derrota. Agora vamos falar sobre alguns pontos importantes do que eu observei durante a partida e também sobre as escolhas do Tite para o jogo e também as suas alterações e também quais seriam as minhas trocas para as próximas partidas. Agora vamos falar um pouco sobre as escolhas do Tite para a partida. A gente falou no nosso pré-jogo sobre as nossas escolhas para essa partida, né? Falei sobre a questão do Tite já começar com o Léo Ortiz, dar mais minutagem para esse jogador. Para mim o Fabrício Bruno não tem entregado aquilo que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa que é uma equipe que tenha posse de bola e constrói de trás. Esse zagueiro, essa linha defensiva, precisa ser jogadores. Hoje o futebol exige que esses jogadores sejam os primeiros a fazer a iniciação da construção da jogada. Para mim, o Fabrício Bruno é um jogador limitadíssimo. Então, quando essa bola chega no pé dele, ele dá muito passo lateralizado. Então, entrega a bola no pé do volante, e esse volante às vezes está marcado, devolve a bola para o outro zagueiro e a bola fica circulando muito tempo ali na iniciação da jogada. Para mim seria dos jogadores que daria mais oportunidade de minutagem, seria o Léo Ortiz. Daria um descanso aí até mesmo para o Fabrício Bruno, visto que ele é um dos jogadores que mais atuou no futebol brasileiro, no futebol mundial aí, nos últimos 365 dias. Também daria oportunidade ao Matias Vinha, que fez
uma excelente partida contra a equipe do Bolívar, marcou até um gol. Poderia ter marcado, né, o gol contra o Milionários também, se não fosse a infelicidade dele escolher bater com a perna direita. Então é outro jogador que eu daria mais oportunidades para ele, visto que também tem muito mais refino técnico para jogar. A gente viu que quando ele entrou nos minutos finais, ele já conseguiu chegar na profundidade, já conseguiu ter mais triangulação ali naquele lado esquerdo com o Bruno Henrique e também uma aproximação do De La Cruz. O Tite que mudou a estratégia no segundo tempo e é dela que a gente vai falar agora, que são as escolhas do Tite durante o jogo. A gente viu que durante a partida o Tite tirou o Eric Pulgar, em virtude das condições físicas dele, né, e entrou o Alan. Para mim não muda muito, na realidade o Alan é um jogador muito mais participativo com a bola, mas ele não tem aquele passe para encontrar os atacantes, encontrar os pontas abertos já na profundidade. Para mim é um jogador que demora muito a circular essa bola, talvez por questões físicas, talvez por questões técnicas ainda para ser apuradas. E claro, é um jogador que não teve ainda uma sequência, ainda precisa conhecer mais as questões associativas do jogo de posição ou qualquer outra filosofia. O jogador precisa conhecer mais o elenco, saber qual é a posição melhor de dar o passe, o seu domínio orientado, questões técnicas que só com o tempo o jogador vai se acostumar a pegar a bola e rodar ela mais rapidamente. O Flamengo é um time que demora muito segundos com a bola no pé. Isso faz com que o adversário se coloque rapidamente ali quando está em bloco baixo, aí fica muito mais difícil. Então o Alan entrou, depois entrou o Gerson, entendi o que o Tite quis fazer, apesar que o Arrascaeta saiu por questões de lesão, e a gente pode discutir em um outro vídeo sobre o Arrascaeta e outros jogadores que devem ser poupados devido ao seu histórico de saúde com lesões. Então entrou o Gerson, De La Cruz ficou aberto pela esquerda junto com o Matias Vinha ali e o Bruno Henrique pelo lado direito. O Tite colocou o Gerson. Inicialmente ainda estava o Luiz Araújo e o Wesley, né? Saiu o Varela, entrou o Wesley para tentar uma jogada de profundidade. Por quê? Um jogador como o Pedro, que não participa muito da construção e não haveria necessidade, por causa que o Botafogo jogava em bloco baixo, não havia necessidade do Pedro sair da área, é necessário que as bolas sejam cruzadas, né? Muito mais penetração por dentro com os meias, no caso teria o Gerson e o De La Cruz pela direita. Não aconteceu isso, mas pela direita aconteceu com o Gerson em 2, 3 momentos, mas somente isso com o De La Cruz não aconteceu e o Alan não entrou. Então imagine só, tivemos 3 meias por trás, os 2 pontas abertos e tentando amplitude pelos lados, e o Pedro ficou isolado dentro da área. Para mim foi uma estratégia assim que o Tite colocou, né? Não sei se isso foi treinado, funcionou em algum momento, pelo menos até agora. Esse tipo de comportamento do Flamengo não tem funcionado. O Bruno Henrique em alguns momentos estava dentro da área, mas essa bola era cruzada rasteira ou era erroneamente passada. Que aí é outra questão que a gente pode falar já já. Mas o Lohan entrou no lugar do Luiz Araújo, que é outro jogador também que eu deixei para falar só diante das tomadas de decisões do Tite para a escolha do jogo, no momento das alterações. O Luiz Araújo foi um jogador sim participativo do jogo, finalizou, mas é um jogador que toma decisões erradas. Muita gente vai dizer, mas pelo menos ele chuta. Mas existe um momento certo de chutar, existe um momento de passar. Nós estamos falando de tomada de decisão. Ele tem tomado decisões erradas. Quando ele não chuta e poderia passar, ele errou. A gente tem que analisar o jogo. Então que a gente está falando daquilo que a gente viu no campo. Sendo assim, Luiz Araújo é um jogador bastante participativo, a bola chega muito nele, porém ele toma decisões. O Flamengo ou escolhe contratar um outro ponta que dê as características de um jogador que entre na direção do gol, finalize muito melhor, ou que seja ambidestro e que jogue pela direita e faça bons cruzamentos, porque aconteceu mais uma vez aquilo que a gente falou. Os pontas do Flamengo, Bruno Henrique, quando é Cebolinha, quando é Luiz Araújo, eles dão um drible na direção da profundidade e vão cruzar com a perna errada, com a perna mais fraca. Eu já comentei com alguns analistas também, não obtive resposta, eles focam mais em outros aspectos, mas para mim esse é um aspecto que prejudica muito, porque você inicia a jogada, você finaliza a jogada entregando ela para o adversário, sendo que você poderia ter tomado uma decisão totalmente diferente ou escolher uma outra forma de chegar na profundidade. Por exemplo, como foi isso que ele fez? Colocou o Lohan e o Gerson para criar pelo lado direito e buscar a profundidade para que o Wesley cruzasse. Mas me pergunte quantas vezes o Wesley chegou na profundidade com condições de cruzar.
Para mim, esse não é o forte do Wesley. O Wesley é um jogador mais agudo, que precisa de espaço para atacar. Com o jogador em bloco baixo, preferencialmente era preferível, né, que tivesse ainda o Varela. Não sei se saiu por condições técnicas ou foi condições táticas do Tite. E aí é onde entra toda a sua responsabilidade e aquilo que a gente vai colocar em questão logo mais. Partindo do ponto de vista ainda das tomadas de decisões, já falamos das escolhas de Tite para o jogo, depois das suas alterações. Ele não alterou nenhum mais jogador, como eu falei, entrou Alan e Gerson em virtude de lesões de Eric Pulgar e de Arrascaeta. Lohan entrou no lugar do Luiz Araújo, Guilherme Varela e Ayrton Lucas entraram por questões táticas aí do treinador, buscando a profundidade pelos lados, né? Algumas triangulações. Mas a gente sabe que esses jogadores ainda não jogaram junto muito tempo para que isso venha a funcionar. Então, toda a estratégia do jogo se passa sim pelas decisões do treinador e a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que eu coloquei aí, o Flamengo está em queda e o jogo vergonhoso passa muito pelo treinador Tite, a sua tomada de decisão. Vamos olhar aqui outro ponto, né, que ficou claro, né? Esses três meias, Alan, De La Cruz e Gerson aberto, não surtiu nenhum efeito. O time do Botafogo gostou desses jogadores circulando o tempo todo e nenhum passe em profundidade. Por quê? Porque o Bruno Henrique não é um jogador que joga de costa para o gol. E o Pedro é um que precisava dessa bola de costa para entrar, os meias entrarem dentro da área, pisarem dentro da área. Mas isso não aconteceu, porque o Botafogo soube marcar muito bem, fez uma linha de 6, uma linha de 3, depois mudava a linha de 5, linha de 4, 4-5-1, 5-4-1, 6-3-1 e assim variando muito bem a estratégia do Arthur Jorge, né, treinador aí do Botafogo, que chegou, já está no seu 6º jogo, encontrou algumas derrotas, mas agora já está no caminho da vitória. O Botafogo merecidamente venceu a partida. Então o Flamengo precisa refinar aí as tomadas de decisões e finalizações. Tudo passa aí pelas escolhas também dos jogadores, pelo treinador Tite. Do meu ponto de vista, Fabrício Bruno merece sim um descanso. Ayrton Lucas também é um jogador que erra muito no último terço. O Flamengo não finaliza, ele não passa a bola e o adversário, todo adversário gosta de time que não finaliza e perde a posse de bola, porque isso dá um condicionamento para você sair na transição ofensiva e pegar todo o adversário esguarnecido. Vamos agora finalizar o nosso vídeo aí falando de um outro aspecto aí para a gente finalizar este vídeo aí muito triste, né, pela derrota do Flamengo, mas a gente tem que ser sincero aqui, a partida foi horrorosa e o que o Tite tem que fazer para as próximas partidas. E para finalizarmos aí nossa análise, o que é que o Tite tem que fazer para os próximos jogos? Tem confronto importante na Copa do Brasil e ele não pode fazer experiências. A primeira coisa, o Tite não pode fazer experiência. Estamos vendo que alguns jogadores estão em baixo rendimento. Muda a estratégia. Já aproveita aí que o De Arrascaeta tá com esse problema, tira ele da partida, inicia o jogo com o Alan e o Gerson. Se for a melhor dupla que treinar, a gente tem que levar em consideração aquilo que ele treina. Se não, o Igor Jesus e o Gerson, né, para dar maior liberdade ao De La Cruz, né? O Flamengo está sofrendo muito com essa questão do De La Cruz vir buscar a bola nos pés do zagueiro. Que outra coisa que a gente vai trazer depois, alguns momentos o time do Flamengo perde a cabeça e essa questão do jogo de posição é comprometido aí, certo? O Flamengo se aproxima muito, isso facilita demais. O jogo de aproximação, quando o time está aberto aí na amplitude, não pode se aproximar numa zona onde tem muitos jogadores do Botafogo. O Botafogo amou o Flamengo perder aí a linha, desconfigurou totalmente. Isso não é culpa do treinador, os jogadores que não têm paciência e também, claro, que os jogadores tomam a decisão errada de passar para o lado errado e aí o time engancha nesse aspecto. Mas vamos focar aqui na questão da tomada de decisão do Tite. O Tite precisa, como ele falou na sua entrevista coletiva, simplificar. E simplificar passa por esse aspecto que a gente falou anteriormente, na sua tomada de decisão de escolher os jogadores e treiná-los. Léo Ortiz tem que ser promovido para essa equipe titular, assim como Matias Vinha, e dar sequência para eles. Só assim eles vão aprender a jogar com essa sua filosofia, com esse método e entender os seus companheiros, se associar melhor.
O Matias Vinha é um jogador que é estilo meio-campista, como o Felipe Luiz. Não estou comparando atletas, mas sim falando de características, né? O Matias Vinha tem muito essa característica de jogar. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira o colocou assim diversas vezes, jogou na Premier League, jogou na Itália assim, nos jogos em que pôde colaborar com as suas equipes. Então no Flamengo ele pode ser sim um cara construtor vindo de trás, e o Flamengo ter mais um jogador na fase inicial de construção de jogadas. Então tiraria também Luiz Araújo, é um jogador que tem tomado muitas decisões erradas. Colocaria ele, o Lohan, ao lado do Bruno Henrique, daria um descanso para o Pedro nesse jogo. Talvez seja bom Pedro, talvez seja bom Pedro, mas vamos dar um descanso aí para o Pedro para o jogo contra o Red Bull Bragantino, ok? Eu estou falando não de poupar, mas dar um descanso para dar oportunidade para quem vem melhor. Do meu ponto de vista, o Lohan pode assumir sim aí a titularidade do Flamengo, porque o Luiz Araújo está mal, o Pedro não faz gol, e por que não colocar um jogador que foi bastante decisivo na base? Esse é um ponto de vista meu, você pode discordar. Daria oportunidade, é um jogo importante no Maracanã, não vai ter condições adversas, que é outra questão também que eu tenho batido na tecla. Você que acompanha o canal Flamarcou tem visto a gente bater no Tite nesse aspecto, colocado a base em condições adversas. Isso é prejudicial, porque o jogador não consegue desempenhar melhor em virtude que ele tem um placar adverso. Se ele errar, ele está comprometendo a equipe. Então é melhor colocar o jogador em condições ideais, ou seja, num coletivo bem estruturado. Então colocando aí modificações na zaga, na lateral esquerda e também aí no ataque. Continuaria com o De La Cruz no meio, ao lado dele o Jess, e o Bruno Henrique continuaria também, mas o Bruno Henrique está com com atuação péssima e tudo mais, mas o Bruno Henrique é um jogador diferenciado. É o tipo do jogador que tem que ganhar o ritmo, ele precisa, porque nós não podemos esquecer que 2023, 2022 ele ficou de fora, 2023 ele retoma, e ainda ele precisa jogar, ele era o reserva. A gente tem que entender que o Bruno Henrique era o reserva anteriormente. Precisa conhecer mais os jogadores. De La Cruz é um jogador novo, então tem muita coisa no Flamengo que precisa ainda se consolidar. De La Cruz encontrar melhor seus companheiros, o Bruno Henrique jogar melhor nesse sistema do Tite, porque anteriormente ele estava sendo utilizado pelo corredor direito. Então daria oportunidade sim para estes jogadores. Então o Flamengo, no meu modo de ver, a gente ainda não fez o pós-jogo, o Flamengo entraria com um time modificado para o meio de semana, e Tite precisa urgentemente simplificar, conversar com os atletas, perguntar se está tudo legal, estão entendendo a filosofia, se estão gostando de ficar de fora de algumas partidas que o jogador sempre quer jogar. Então precisa mudar, e depois a diretoria chegar nessa hora e colocar a cara. Que é algo que eu bato sempre. Nas derrotas, no momento de crise, de oscilação da equipe, a diretoria nunca chega para trazer paz, não no sentido de passar a mão e ser banana. Não, não é isso que eu estou falando. É de assumir responsabilidades, cobrar a equipe e dizer para ela: olha, a gente está supervisionando vocês, queremos resultados, o que é que está acontecendo. Então agradeço você que chegou até aqui. Infelizmente o Flamengo perdeu, mas vamos continuar aí na paz, esperando que essa semana seja produtiva para o Clube de Regatas Flamengo. Quarta-feira estaremos fazendo aí mais um vídeo de pré-jogo Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil. E deixo já, você que chegou até o final aí, um link para você se inscrever no Amazon, fazer a inscrição do Amazon, assinar o Amazon, porque tem Copa do Brasil lá. Mais uma opção para você assistir aos jogos da Copa do Brasil. Se você não gostar, é só você cancelar a assinatura, não tem nenhum problema. Você vai gostar com certeza, porque eu já fiz a minha assinatura e eu sempre estou ligado aí. Tem muitos jogos da Copa do Brasil, da NBA, claro, tem as questões de venda na Amazon que você pode fazer. Não estou ganhando nada, estou dando aqui a minha colaboração para você que gosta de uma nova janela para assistir jogos. Então, muito obrigado, tenham todos um bom dia aí, se é que podemos dizer bom dia. @Flamarcou trazendo notícia para você. Salve a todos aí, torcedores espalhados por todo o Brasil, por toda a América, por todo o mundo. Muito obrigado.